Amigos do Mosaico, essa é uma oportunidade, eu vou dizer, rara e excelente para nós conhecermos uma das personalidades mais importantes do país. O Mosaico, que começou em 61, entrevistou Prestes Maia, entrevistou Jânio, quando foi prefeito a primeira vez, e entrevistou alguns prefeitos menores também, e agora uma oportunidade de conversar com João Dória. E, João, obrigado por nos receber, pela oportunidade que o Mosaico tem. A minha primeira pergunta como é que você encontrou a prefeitura? Rony, primeiro, rapidamente, agradecer. Obrigado pela entrevista, obrigado por você estar aqui. Eu tenho profunda admiração pelo programa, por você, pelo seu pai, pela história. Se não o programa mais antigo da televisão brasileira em curso, um dos mais antigos, ininterruptamente, no ar na televisão brasileira. Então, e além disso, com uma boa história, como você mesmo, ainda que de forma breve, lembrou. E um canal de comunicação com a comunidade judaica, com a qual eu tenho uma relação histórica também, pessoal e de amizade, de tantos e tantos anos, como tenho com você. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu tomei a decisão de disputar a Prefeitura de São Paulo no primeiro semestre de 2016. Quer me ver aumentar a minha vontade, determinação, capacidade de trabalho, reduzir ainda mais o meu tempo de sono, diz para mim que não vai dar. É aí que eu vou, que nem um leão atrás. A minha vida inteira eu fiz isso. Você conhece a minha vida, nós nos conhecemos quase 40 anos de convivência. Eu sempre fui um leão. Eu comecei do zero a minha vida no setor privado também. Meu pai, infelizmente, não pôde nos deixar nenhum bem, nenhuma propriedade. Deixou, aliás, o maior bem que um pai e a minha mãe poderia deixar, a lição moral, a lição deles de vida, de sacrifício e o exemplo de hombridade, de honestidade e de amor ao Brasil. Foi o melhor que eles puderam nos deixar. E ainda bem, quantos pais deixam dinheiro e não deixam essas boas lições, né? Então, eu sou um leão e, como leão, disputei a eleição e ganhei. Daqueles 2%, há 65 dias, terminei a eleição, você se lembra, e quem está nos vendo aqui também, com 53%. Ganhei no primeiro turno, primeira vez na história eleitoral de São Paulo, em 28 anos, desde que as eleições passaram a ser em 2 turnos. Nunca havia um prefeito conquistado a eleição em um único turno. Disputei e venci. E por que eu disputei? Por que tanta garra, tanta vontade? Porque eu amo o meu país, Rony, e eu vi o desastre que fez o PT, do Lula e seus comparsas no Brasil. Eu não quero mudar do Brasil, eu não quero que os meus filhos tenham vergonha do Brasil, como você não deseja que os seus filhos, que os seus amigos, que as pessoas que você gosta, você que está nos assistindo agora, tenha vergonha de dizer que é brasileiro. Durante aquele período do Lula e agravado com o período da Dilma, nós tínhamos vergonha de dizermos que éramos brasileiros. Você ia ao exterior, depois da deposição da Dilma, pelo impeachment legal, constitucional, você tinha vergonha, porque era a imagem do corrupto, país de corruptos. Um presidente e uma presidenta que roubaram só da Petrobras 50 bilhões de dólares, fora o assalto a outras empresas públicas, fora o assalto em autarquias, em ministérios, em contas no exterior, em joias, em automóveis, sítios, triplex e pedalinhos. Essa bagunça que você menciona, você encontrou na prefeitura também? Menos. Eu tenho que ser justo em relação ao Fernando Haddad. Eu estou em outro campo, meu campo não é o campo dele. Mas ele não foi desonesto na prefeitura de São Paulo. Ele não foi um bom prefeito, mas desonesto não foi. O que, aliás, Rony, é uma raridade em se tratando de PT. Convenhamos que alguém ser honesto num bando de criminosos, de assaltantes, é muito raro. Existem. O Fernando é um exemplo disso. Nem todo petista é desonesto, nem todo petista é ladrão. Mas os que lideraram e ajudaram a compor e a formar esse partido, quase todos roubaram e ajudaram a roubar. Que tal, após essa sua primeiro ano, ou um pouco mais de administração, que tal ser o prefeito da cidade mais importante do país? Muito bom. Boa pergunta. É muito bom. Eu tenho o privilégio de ser prefeito da maior cidade brasileira, a cidade onde eu nasci. Meu pai era baiano, veio para cá pobre, com dificuldade,
para ganhar a sua vida. Enriqueceu e depois perdeu tudo, porque foi parlamentar, foi exilado no golpe de 64, ficou 10 anos longe do Brasil e perdeu tudo. Ninguém sustenta uma vida 10 anos longe do seu país, na década de 60, não tinha internet, não tinha computadores, perdeu tudo. Só não perdeu a dignidade e a hombridade de ser brasileiro e ser um bom pai. E minha mãe também, que como guerreira, nos criou aqui na ausência do meu pai, como uma boa mãe, como uma mãe judia, inclusive, que defende os seus filhos, luta pela educação, luta para alimentar os seus filhos. E eu tenho um enorme prazer em ser prefeito de São Paulo. Eu amo a cidade de São Paulo, amo o que eu estou fazendo, tenho paixão por fazer o que eu faço. Aliás, ninguém que não tem paixão trabalha 15, 16 horas por dia, todo dia. E é o que eu trabalho, inclusive sábados, domingos e feriados. Eu ia lhe perguntar, você trabalha 16 horas por dia para a cidade de São Paulo? E se alguém tiver dúvida, teste, cheque, qualquer dia, escolha qualquer dia, qualquer hora e faça essa checagem para ver se eu trabalho mesmo ou não. Agora, eu não sei se feliz ou infelizmente, o prefeito sozinho não consegue mudar tudo. E ele trabalha 16 horas por dia, mas muita gente que devia estar interessada, apaixonada pela cidade, não o faz. Isso cria uma dificuldade? Isso é causa de frustração? Pouco, porque da equipe todos trabalham muito, Rony. Não trabalham 16 horas, não posso impor a uma equipe que trabalhe 15, 16 horas por dia. Não é correto, não é nem sequer humano. Eu sempre trabalhei muito, então isso faz parte do meu cotidiano. Não é que agora, sendo prefeito, passei a trabalhar. Eu sempre fui muito dedicado. Não trabalhava como trabalho aos finais de semana, sabendo a verdade. Aí o sacrifício eu estou impondo a Bia, minha esposa, e aos meus filhos e aos meus amigos também, que praticamente não encontro para falar de esporte, lazer ou de outras coisas. Minha vida está totalmente hoje dedicada à cidade e à administração da cidade. Mas o time é bom, então isso ajuda bastante. Ainda que você possa ter pessoas dentro da estrutura, a prefeitura tem 129 mil funcionários. É o equivalente às maiores empresas brasileiras. Se você pegar as 10 maiores empresas brasileiras, elas terão entre 100 a 160 mil funcionários. É exatamente o que nós temos sob a nossa gestão em São Paulo. O que me frustra é a burocracia, é o excesso de regras, de demandas, de desconfiança. Tudo passa pela desconfiança, nada é declaratório. Você é o Rony, então você vai ter que me provar que você é o Rony. Então você vai me trazer conta de luz, conta de telefone, o seu endereço, 4 testemunhas, vai ter que pôr o seu polegar, vai ter que trazer um histórico dado pela sua mãe, pelo seu pai. Mas estou exagerando, evidentemente, mas é assim, isso é um absurdo. Enquanto se roubou no Brasil, como nunca se roubou, a burocracia é infernal, infernal. É um atraso de vida no Brasil, atraso de vida na gestão pública. Você quer comprar um medicamento, 90 dias. O cidadão está lá morrendo no posto de saúde, você tem que fazer 90 dias da licitação. E se alguém entrar com alguma medida de segurança, mandado de segurança, põe mais 30 dias. O sujeito morre porque não tem medicamento de uso contínuo, mas você tem que observar a burocracia brasileira. Como se isso fosse determinante. Volto a repetir. Se roubou no governo do PT como nunca, o maior assalto ao dinheiro público no país. Tinha Tribunal de Contas, tinha as regras licitatórias, tinha tudo isso. E roubaram loucamente. Qual é a sua maior frustração nesse 1 ano? A burocracia. Não tem outra. O resto, você tem, evidentemente, incompreensões, intolerâncias, mas isso faz parte do jogo, Rony. Isso eu já tinha no setor privado, faz parte, quando você é muito competitivo. Evidentemente, na política é mais. Né? A acentuação na política é maior do que no setor privado. A vaidade na política é maior do que no setor privado. Mas eu já vinha de experiências na área privada, com muita competitividade, então eu compreendo bem o ser humano. Eu sou um razoável intérprete do ser humano. Mas a burocracia é infernal, porque ela irrita, ela incomoda. Isso não significa que você não deva ter regras, não deva obedecer regras, não deva ser submetido a auditorias e a mecanismos de controle. Lógico, o setor privado é assim. Qualquer empresa, a sua empresa tem auditoria. A empresa de alguém, de uma média, ou pequena, média, ou grande empresa que estamos assistindo aqui, tem auditoria. Mas você toma decisões e responde por elas. O setor público não é assim. E qual é a sua maior alegria, a sua maior satisfação? O povo. O povo. A gente simples,
a gente modesta, as pessoas humildes, quando eu vou à periferia, todo final de semana eu passo na periferia. Sábados e domingos, sistematicamente, religiosamente, eu vou à periferia, todo sábado, todo domingo e nos feriados também. E lá fico por muitas horas trabalhando nos nossos programas, nos vários programas que a Prefeitura de São Paulo realiza nas áreas periféricas da cidade. Rony, é um prazer você estar ao lado dessas pessoas mais simples, que reconhecem o seu esforço, que lhe abraçam, que lhe beijam, que lhe pedem fotografia, que lhe dão terços, que lhe dão santinhos, que lhe dedicam orações, que têm um olhar bom, positivo, querem o melhor para o prefeito, não querem o pior para o prefeito. Então, é onde eu melhor me restabeleço, é quando eu vou à periferia. Prefeito, a administração anterior e outras metidas a populistas supostamente se dedicaram à periferia, e a cidade de São Paulo, onde inclusive moram as pessoas que pagam os maiores impostos, ficou um pouco ao léu, jogada um pouco para as praças, as calçadas, mesmo o calçamento das ruas. Nós podemos ter esperança, como moradores de Perdizes, por exemplo, de que até o fim da sua administração isso de alguma forma vai se reequilibrar? Rony, pode e deve. Primeiro pode porque é um direito, e depois deve porque é um dever do cidadão cobrar do prefeito que ele faça aquilo que ele se comprometeu a fazer. Mas, evidentemente, eu também espero que o munícipe também cumpra a sua parte, que ele não jogue lixo na rua, que ele não deposite resto de móveis, de coisas nas calçadas, que ele cuide das calçadas. É lei. A responsabilidade da calçada é de cada cidadão, seja ele pessoa física, dono da sua casa, ou pessoa jurídica, dono do seu negócio. Ele tem a obrigação legal de cuidar da sua calçada. E fico triste, Rony, até, desculpe o desabafo, de ver no Jardim Europa amigos meus que moram em casas de 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões, não cuidarem da calçada na frente das suas casas e nem da pequena praça que tem ali de 40 metros, 50 metros, não cortar grama. Ele tem 3 jardineiros na sua casa, não pode pedir que um atravesse a rua para cortar a grama da praça e reclama na Prefeitura Regional de Pinheiros por que não cortou a grama da praça. Ora, por que você não teve uma atitude cidadã e não ajudou a cidade, e não ajudou a si próprio e cortou a grama da pracinha na frente da sua casa? Qual é o problema de você fazer isso? Eu, de certa forma, estou aqui representando uma comunidade de gente acostumada a trabalhar. Gente que nunca teve vida fácil, que sabe que as coisas só vêm se você fizer força, se você se interessar, e que, em geral, se você olhar pelo noticiário, não estão metidas em trapaças, em falcatruas. Como prefeito da cidade, o que você gostaria de dizer para a comunidade para terminar a entrevista? Nossa, adorei sempre fazer essa como a última pergunta. Primeiro, a minha admiração pelo povo judeu. Eu estudei no Colégio Rio Branco, quando minha família podia pagar uma boa escola. Depois, não pôde mais, eu fui estudar numa escola pública, a Escola Professora Marina Sintra, do estado de São Paulo. Mas estudei a maior parte da minha vida no Rio Branco. Ali, Rony, fiz os meus melhores amigos da comunidade judaica. Muitos que continuam sendo meus amigos até hoje. Amigos de 50 anos, eu tenho 60 anos. Então eu aprendi ali a admirar esta comunidade exatamente pelos pontos que você falou. Pelo trabalho, dedicação, perseverança, honestidade, sentimento de coletividade. Uma pessoa da comunidade judaica jamais vira as costas para outra pessoa se ela precisar do seu apoio. Jamais deixa de oferecer a mão para ajudar e apoiar quem tem circunstancialmente uma dificuldade. A solidariedade, o sofrimento do povo judeu, o holocausto e as perseguições sofridas pelo povo judeu ajudou esse povo a ser mais nobre, generoso, a compartilhar, a ajudar pelo trabalho, pela dedicação, pelo talento, pela força. É um exemplo. E eu tenho um enorme orgulho, Rony, de ter amigos, repito, que são meus amigos há 50 anos ou até um pouco mais desta comunidade. Então, é um orgulho poder participar do Mosaico. Eu nunca tinha dado uma entrevista longa, fiz entrevistas curtinhas ao longo da minha existência inteira. É a primeira vez que eu tenho essa tranquilidade de dialogar com você e com seus telespectadores. Então, fica aqui a minha homenagem. E eu digo sempre aos meus filhos, aos meus 3 filhos, João, Felipe e Carolina. Observem o exemplo
desta comunidade, de quem trabalha, de quem é perseverante, de quem dá duro para ganhar e sabe o valor do dinheiro na hora de gastar e sabe o valor do ser humano na hora de acolher, de abrigar. Tanto, Rony, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês que nos assistiram aqui no Mosaico. Espero reencontrá-los em breve, ou no seu programa, Rony, ou numa comunidade, numa sinagoga, ou aonde for. Eu abraço essa comunidade como se fosse a minha própria. Bom, eu não tenho nada para acrescentar. Nós voltamos já já.